Graças e paz, irmãos. Graças a Deus, estamos voltando, a nossa vida ao normal. Graças a Deus. Pelo menos em termos de o que vinha nos ocupando, no nosso dia a dia. Mas eu quero dizer, irmãos, e que está nos visitando nesta noite, que esse culto para mim hoje é mais um culto de gratidão a Deus. Eu dou graças a Deus, irmãos, por ter passado por um momento tão turbulento na nossa cidade como foi esse período eleitoral. E dou graças a Deus porque eu não fui eleito. Aí você pode se questionar: mas como assim? Ele está dando graças a Deus por um objetivo que ele não alcançou? Irmãos, a minha esperança, a minha confiança e a minha vida está nas mãos de Deus. Glória a Deus. Em todo instante da minha vida e também nesse período, eu coloquei diante de Deus que fosse feita a sua vontade. E todos nós, amados irmãos, amadas irmãs, pessoas que estão nos visitando, devemos colocar sempre a nossa vida no centro da vontade de Deus. Deus tem só o melhor para nós. Quem crê? Deus sempre tem o melhor para nós, Josnete. Então, hoje, o meu coração está tranquilo, estou em paz. Porque, irmãos, a nossa vida, ela deve ser baseada na palavra de Deus. Tudo. E quando eu tenho alguns versículos bíblicos que me fizeram cada vez mais me confortar, cada vez mais crer que Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Quando eu lembro, meus queridos, do Salmo 125, que diz que os que confiam no eleitor, é assim? E como é? Oh, glória! Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Glória a Deus! É isso, irmãos. A nossa confiança, irmã Genilda, tem que estar, não deve, tem que estar no Senhor. Se nós confiarmos em homens, em seres humanos, estamos fracassados. Quando eu lembro de Isaías, versículo 40, capítulo 40, versículo 31, que diz que os que esperam no Senhor, olha, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Quem está com a força renovada aqui? Dê um glória a Deus em nome de Jesus. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, irmãos. A gente pode ficar triste, a gente pode ficar desanimado, a gente pode ficar decepcionado, mas os que confiam no Senhor renovarão. E hoje é noite de renovo, eu creio. Aleluia. Ainda demais, além de renovar as suas forças, subirão. Oh, glória! Subirão com asas como águia. Irmãos, isso é promessa de Deus, Antônio Nascimento, para nós. Renovar as forças, subir como águias, voaremos. Nós vamos voar para uma cidade santa, irmãos, é isso que mais nos interessa. Nós vamos voar para uma cidade santa. Não se fatigarão e caminharão e não se cansarão. Promessa, irmãos. A gente precisa, sabe, porque esses versículos aqui, para nós que já somos da igreja, é novidade. Mas parece que tem coisa que a gente precisa, pastor Valdeci, estar exercitando. É feito andar de bicicleta.
Você aprende a andar de bicicleta. Mas se você não praticar, você acaba esquecendo como anda. A mesma coisa é a palavra. A palavra de Deus que a gente precisa colocar em nossa vida. A nossa confiança deve estar no Senhor. A nossa esperança deve estar no Senhor. E fico ainda mais, Maria de Fátima, regozijado, quando eu leio Romanos 8, 28. Oh, glória. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tem alguém aqui que ama a Deus? Oh, glória! Ou seja, se você ama a Deus, todas as coisas cooperam para seu bem, meu querido. Mas como assim todas as coisas? Ele caminhou, gastou, se desgastou, se estressou, mas todas as coisas cooperam para o meu bem, eu creio. E se Deus tem o melhor para mim e para você, não fique triste. Não fique desesperado porque o namoro acabou, porque a doença veio, porque o relacionamento está mal. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Não comecei a pregar ainda não, tá? Estou só fazendo um preâmbulo aqui e aproveitando o momento, irmãos, para dar graças a Deus. Dar graças a Deus por tudo. Eu lembro muito bem quando o nosso irmão Paulo, ele, segundo os Coríntios 12, 9, e Paulo relata que ele tinha um espinho na carne. Um espinho na carne. A Bíblia não relata exatamente o que era. Se era uma doença física, se era algum desejo sexual que Paulo tinha exacerbado. Era um pecado que Paulo não conseguia se libertar. E Paulo disse que foi Satanás que botou esse espinho na vida dele para esbofeteá-lo. Aí Paulo vai... ora a Deus por 3 vezes, para Deus tirar isso dele. Qual foi a resposta de Deus para Paulo? A minha graça te basta. Receba isso nesta noite. Está difícil, o espinho está doendo, mas Deus está dizendo aqui nesta noite para as pessoas, a minha graça te basta. A minha graça te basta. O próprio Paulo... Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, Paulo diz para aqueles irmãos, olha, vocês, deixa eu abrir aqui, para não errar, não é? Capítulo 1 Tessalonicenses, está aqui. No capítulo 5, aí Paulo diz assim, 1 Tessalonicenses, serve para nós, irmão, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Paulo diz, regozijai-vos sempre. Sabe por que é se regozijar? É estar sempre feliz. Com os problemas, com a dificuldade, passando pela prova, dando glória a Deus. Regozijai-vos sempre. Versículo 17, Paulo diz, orai sem cessar. Se você está sempre feliz, é fruto das suas orações. Orar sempre, orar sem cessar. E no versículo 18, Paulo diz, em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Irmãos, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil o gás da cozinha se acabar e você dar graças a Deus. Não é fácil o seu armário estar vazio e você dar graças a Deus. Mas se você toma posse dessa palavra, que confia no Senhor, que espera no Senhor, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, você terá vitória. Tem que confiar, tem que acreditar. Então, irmãos, agradeço de coração a meu Deus por ter passado por toda essa situação. Agradeço de coração a cada pessoa, a cada irmão aqui presente, os que não estão presentes, que acreditou em mim como uma possibilidade de defender o povo de Deus. E agradeço também aos que acreditaram, que Deus continue nos abençoando. E abençoando aqueles também que não acreditaram. E que eu espero que aqueles que foram eleitos cumpram o seu trabalho, façam a sua parte e que principalmente lembrem do povo de Deus. Principalmente de nós, povo batista. Que a gente tenha esse futuro bom para a nossa cidade.
Mas agora nós vamos para a pregação. Abra a Bíblia de vocês aí em Mateus 24. Mateus 24. Vamos ler aí do versículo 13 em diante. Historinha muito conhecida, né? Todos nós. Amém? Podem ficar sentados mesmo e só acompanhem aí. Mateus 24, a partir do versículo 13. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era... O nome era... Estão acompanhando a leitura, não? Emaús. O nome da aldeia é Emaús. 24:13. Eu disse o quê? Não, 24:13. Lucas 24:13. São meus cabelos brancos. Lucas 24:13. Eu disse Mateus, foi Erison. Vamos em frente. Lucas 24:13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrina em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E lhe perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que iam para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho, como deles fora conhecido no partir do pão. Amadíssimo Deus, querido Pai, é nesse instante, Senhor, que nós rogamos a Tua presença, Deus. Que Tu continue em nossas vidas, que Tu, Pai, continue aqui no nosso meio, agora nos direcionando nesta palavra, ó Deus, que não saia nada de mim, mas do Teu Espírito Santo,
aquilo que tu queres continuar falando ao teu povo. Obrigado, Deus, por todas as coisas, Senhor. Nós te pedimos já agradecidos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, essa história é bastante conhecida, onde ali, após 3 dias da morte de Jesus, algumas mulheres foram lá ao sepulcro levar algumas especiarias e não encontraram mais o corpo de Jesus. Mas agora nós vamos encontrar, ou nós vamos descrever sobre esses 2 discípulos que caminharam, ou caminhavam pelo esse chamado caminho de Emaús. Emaús significa fonte de águas quentes. Jerusalém significa lugar de paz. Mas veja, esses discípulos, eles estavam percorrendo essa distância, entre Jerusalém e Emaús, que estava ali 11 quilômetros daqui para João Alfredo, mais ou menos, isso aí, quase isso, 11 quilômetros. E aí, pastor Francisco, eu fico imaginando, se fosse nos dias de hoje, 2 discípulos de Jesus caminhando daqui para João Alfredo, como seria a conversa? Eu acredito que uma semana atrás seria mais ou menos assim: rapaz, tu viste a lapada? Irmão, misericórdia. Lapada é coisa de violência, é coisa de crente, irmão. Aí o outro ia dizer, rapaz, eu vi. E tu viste, a lapada foi tão grande que fulana, às vezes fulana é até uma pessoa da igreja, o irmão. Fulana trabalhou 4 anos, agora vai ficar desempregado. Aí a outra, adoro. Lamentável, irmãos. Irmãos, nós somos convidados a sermos diferentes em tudo. Quando Jesus disse que nós devemos ser a luz do mundo e o sal da terra, quando chega período eleitoral, não é para o sal ficar sem gosto e a luz se apagar, não. Glórias a Deus, pela misericórdia de Deus, eu mesmo estando super envolvido e até como candidato, eu usei esse momento também para a glória de Deus. Quem pôde acompanhar as minhas lives, eu falava o tempo todo no nome de Jesus. Nunca ofendi ninguém. Sabe por quê? Não porque eu seja melhor do que ninguém, queridos. É porque a gente tem que aprender a colocar a palavra em prática. Porque ser luz do mundo e sal da terra dentro da igreja, todo mundo é. A hora da luz brilhar é quando a gente estiver na escuridão. A hora do sal temperar a comida é na hora que estiver no mundo insosso, insípido. Rapaz, está ali um homem de Deus. Está ali uma mulher de Deus. Mas esses discípulos, estando a caminho de Emaús, o assunto que eles tratavam ali, eles tinham acabado de sair de um culto. Que eles tinham acabado de sair de um lugar onde Jesus já não estava mais. Jesus já tinha sido ressuscitado. E eu trouxe aqui, queridos, 4 razões da decepção e da tristeza desses discípulos. 4. E possivelmente essas razões podem se encaixar conosco, com o nosso dia a dia, porque nós somos discípulos de Jesus. Tem quantos discípulos aqui de Jesus? Discípulo é seguidor. E nós seguimos a Jesus, mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas dificuldades, nós seguimos a Jesus. 4, vamos lá. Primeira razão da tristeza e da decepção. Aqueles discípulos, irmãos, eles estavam no caminho errado. Eles estavam indo para onde? Para Emaús. Eles estavam em Jerusalém e estavam caminhando para Emaús. Mas o próprio Jesus tinha dito aos discípulos que eles ficassem em Jerusalém.
Está lá registrado em João, capítulo 4, versículo... Não, perdão. Em Lucas 24, 49, se você quiser aí, pode ler. Jesus diz assim, ó, Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai. Jesus está mandando o quê, pastor Francisco? Ficar. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Sabe o que é que eu aprendo com isso? A gente às vezes quer se mudar. Cuidado. Nem toda mudança é para melhor. Os discípulos estavam em Jerusalém. Jesus disse, olha, vocês ficam em Jerusalém. Jerusalém significa o quê? Lugar de paz. Aqueles dois iam para onde? Para Emaús. Lugar de fonte de águas quentes. Eles estavam trocando Jesus, que é a fonte da água viva, para trás de uma fonte de águas quentes. Vou repetir. Nem toda mudança é positiva. Nem toda mudança é para melhor. Se você está pensando em fazer alguma mudança, pense, repense. Se você quer mudar de igreja, pense. Se você quer mudar de casamento, de cônjuge, pense. Se você quer mudar de emprego, pense. Se você quer mudar de lugar, de moradia, pense. Nem toda mudança é para melhor. Aqueles discípulos, eles estavam saindo de Jerusalém e foram para Emaús. Eles trocaram, meus irmãos, como eu já disse, a fonte da água viva pela fonte de águas quentes. Eles esqueceram que passaram muitos anos com Jesus, vendo Jesus fazer todos os milagres possíveis, entre os quais Jesus disse que o quê? Que ressuscitaria. Mas eles, não acreditaram ou não esperaram. Segunda razão da decepção daquilo. Primeiro foi, eles estavam no caminho errado. Segundo ponto, eles não conheciam Jesus. Eita, mas como assim? Discípulo e não conhecia Jesus? Sim. Eles andaram com Jesus durante 3 anos. Eles viram Jesus ressuscitar mortos. Eles viram Jesus fazer milagre, pregar sermões maravilhosos, mas não acreditaram que Jesus ia ressuscitar. Irmãos, sabe por quê, irmãos? Muitas vezes nós estamos dentro da igreja há 15, 20 anos. Nós temos tempo de evangelho demais, mas ainda não conhecemos Jesus. Ainda não temos uma experiência verdadeira com Jesus. Aí você fica em dúvida. Graças a Deus, eu já tive muitas experiências com Jesus, porque teve uma vez que eu ia morrendo afogado lá em Porto de Galinha e Jesus me puxou pelos cabelos, eu creio. Experiência. Durante essa campanha lá em Barroncos, quem estava comigo, não sei se Gessé não está aqui. A gente, em uma das visitas, 8 horas da noite, escuridão, e a gente subiu uma barreira lá, um abismo lá. Quando chegou na metade da ladeira, o carro derrapou, não conseguia subir, eu tive que voltar. Mas quando eu tive que voltar, irmãos, estava tudo escuro. De repente o carro do meu lado esquerdo aqui, o carro ficou em uma ribanceira, em um abismo assim, com as rodas levantadas. Gessel estava comigo, correu e ficou aqui tentando equilibrar o peso, porque desse lado aqui era um abismo. E se o carro caísse ali, até minha foto em casa caía da parede. E ali eu comecei a orar, e eu segurando o volante do carro com o pé no freio, porque eu não podia sair do carro. Se eu saísse do carro, era para a ribanceira embaixo, o carro caía por cima de mim. Aí, irmãos, entra a experiência com Jesus. Os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor. Irmãos, quando eu me lembro disso, querido, eu vou ficar triste porque eu não fui eleito, não, irmão.
Eu fico alegre porque eu estou vivo para falar aqui para vocês. Glória a Deus. A gente tem que acreditar nisso, irmãos. E ali, quando corre, chama o pessoal ali, a gente chama o pessoal lá da casa, o pessoal correu, pegaram um bocado de saco de areia, botaram em cima do carro e ficaram balançando o carro até que o carro saiu. Eu estou aqui contando a história. Mas muitas vezes a gente anda com Jesus, mas conhece Jesus, Júnior Aniceto, só de falar. E eu estou falando para a gente de dentro da igreja, viu? Vem para o culto, canta, prega, é tudo bonito, mas não tem intimidade com Jesus. Foi o que aconteceu com esses discípulos. Eles andaram com Jesus durante todo esse tempo, viram toda aquela situação que Jesus fazia maravilhas, mas ainda eram pessoas incrédulas, tristes. O versículo 24, irmão, versículo 19, diz, deixa eu ler aqui, 24, 19. E ele lhe perguntou, quais? Aí vê o que os discípulos respondem. Eles lhe disseram, as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras. Eles conheciam Jesus como profeta, como um homem poderoso em palavras e em obras, mas não conheciam Jesus como aquele que morreu e ressuscitou por mim, por você e por eles. A maior obra que Jesus pôde fazer, eles presenciaram e estavam incrédulos. E muitas vezes, queridos, por nós não termos essa experiência com Deus, a gente conhece Jesus só de ver Jesus operar na vida de Erison. E não opera na minha. Poxa, Erison é melhor do que eu? Não, nós somos filhos do mesmo pai. O que pesa, querido, é como nós buscamos a Deus. Se você só busca a Deus na hora da dificuldade, se depois que você alcança uma vitória, você não vem mais agradecer a Deus, será que não vê isso? Eu já disse aqui e repito, muitas vezes nós tratamos Deus como um caixa eletrônico. Quando eu preciso, eu vou lá, boto o cartão, tiro o que eu quero e vou embora. E me esqueço dele. Alguém aqui estava lembrado do caixa eletrônico ainda agora? Não. Mas se amanhã você precisar, você vai lá, não vai? Muitas vezes as pessoas agem assim. Só se lembra de Deus quando está no leito do hospital, quando está desempregado, quando está com problema na família, quando o namoro se acaba. Por quê? Quer o Deus dos milagres, mas não busca o Deus pelo que Ele é. Há uma diferença. Que a gente nesta noite aprenda a buscar Deus todo o tempo. Se está ruim, busque a Deus para Ele resolver. Mas se está bom, busque a Deus para agradecer e ser grato a Ele. Quando eu digo ser grato, querido, é a melhor forma que nós temos para agradecer a Deus é com a nossa vida, com a nossa renúncia. Quando eu sufoco meus desejos por amor a Deus, quando eu luto contra o pecado por amor a Deus, é uma forma de eu estar agradecendo a Deus. Então é preciso que a gente tenha essa convicção de buscar a Deus e entender, irmãos, que Deus, Ele está a todo tempo nos olhando. A gente estava estudando hoje de manhã a questão da disciplina na EBD. E muitas vezes a gente se preocupa em fugir do castigo, da disciplina, para não perder o cargo, para o pastor não ficar triste, para o diácono. Não. A nossa maior preocupação, além dessa, deve ser como nós estamos diante de Deus. E os olhos do Senhor, como já diz o salmista, já está em todos os lugares. Não adianta a gente aqui dentro da igreja, a gente fazer um teatro. Deve ser que a gente, um dia, a gente faça parte de uma igreja que vai subir. Quem quer subir? Então vamos lutar por isso. Tudo isso vai passar. Quem perdeu, quem ganhou, coronavírus, usa máscara, não usa máscara, tudo isso vai passar, queridos, porque nós vamos morar numa cidade santa. Agora, para isso, a gente tem que pagar o preço. A gente não pode querer chegar aos céus de todo jeito.
fazendo as coisas de todo jeito. Não, tem que ter um preço. O preço não foi de graça, foi pela graça. Porque Jesus, quando morreu na cruz, a sua graça nos salvou. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Perseverar, lutar, se esforçar, fazer o que nós possamos fazer para estar diante de Deus. A terceira razão, primeira razão, qual foi? Eles estavam no caminho errado. A segunda, está terminando, viu? É só essa folha aqui. Segundo, eles não conheciam Jesus. E a terceira, eles estavam decepcionados. Meus irmãos, quantas vezes nós nos decepcionamos, não é verdade? Eita, rapaz, a gente se decepciona com o irmão, a gente se decepciona com o nosso companheiro, com a nossa companheira, a gente se decepciona com os pastores, a gente se decepciona com os diáconos. É inevitável, porque nós somos seres humanos. Tem que entender, é inevitável que a decepção ocorra, porque nós somos falhos, nós erramos. Esses discípulos, eles se decepcionaram, porque eles depositaram a sua esperança em algo que Jesus não tinha prometido. Eles esperavam que Jesus fosse aquele guerreiro que fosse restaurar a opressão que os romanos colocavam em cima do judeu. Mas Jesus prometeu isso, pastor Francisco? Não, Jesus não prometeu isso. Jesus prometeu que ao terceiro dia ressuscitaria e que o que ele morreu foi para nos perdoar os nossos pecados e nos dar a salvação. Mas aqueles discípulos, eles se decepcionaram, porque eles esperavam que Jesus viesse como um guerreiro para vencer aquela batalha contra o povo romano. Eles não creram no sobrenatural de Deus. A gente precisa crer. Olha, o natural de Deus já acontece todo dia em nossa vida. Nós estamos vivos, nós estamos respirando. Quem está aqui precisando de um balão de oxigênio? Graças a Deus, ninguém. Isso aí, Giovanni, é o mover natural de Deus. Mas existe, diaconisa Antonina, o sobrenatural é o algo mais. É a pessoa que está lá no leito de morte. Como a gente já teve vários casos. Pessoas que estão entubados. Aí Jesus vai lá e restaura. Isso é o sobrenatural de Deus. Mas assim como esses discípulos, meu querido, em nome de Jesus, que nós não precisemos do sobrenatural de Deus para poder crer que Deus é bom. Não precisa. Precisa Deus fazer com que um de nós pegamos esse coronavírus aí, vá para o hospital, fica entubado, UTI, para depois ficar bom. Não precisa, Senhor. Precisa não, Senhor. Eu mesmo não quero esse sobrenatural. Eu prefiro acreditar num Deus vivo que tem agido em nossas vidas, mesmo sem o sobrenatural, sem precisar que aconteça o sobrenatural de Deus. Então, eles estavam decepcionados, porque eles esperavam que Jesus fosse um grande guerreiro, mas Jesus não, Jesus veio para morrer pelos pecados dele e pelos nossos pecados, para nos salvar. Quarta razão, eles não tinham discernimento. Aqueles discípulos que viveram com Jesus tanto tempo, eles não tinham discernimento, ao ponto de Jesus dizer para eles no versículo 25, tudo é no capítulo 24 de Lucas, tá? O versículo 25, Jesus disse: ó nécios, demente, jogando as tentações. Jesus está querendo falar com a gente e a gente não dá ouvido. Os nossos ouvidos espirituais estão fechados. Que a gente tenha esse cuidado. Esses discípulos, eles só vieram reconhecer que realmente aquela pessoa que se aproximou dele no caminho de Emaú, só vieram reconhecer quando Jesus partiu o pão. Depois vocês leiam em casa esse capítulo 24 de Lucas. Só quando Jesus partiu o pão junto com eles, que eles lembraram que Jesus já tinha feito isso outra vez. Eita, é Jesus. E aí, Rodrigo, o que é que significa partir o pão? Será que para reconhecer Jesus
a gente está disposto a repartir o pão? Quando eu digo repartir o pão, não é o pão literal não, tá? Aquele pãozinho francês. É a comunhão. Como nós estamos vivendo uns com os outros. Reconhecer Jesus é repartir o pão. Reconhecer Jesus é perdoar. Reconhecer Jesus é pagar o mal com o bem. Porque eu já vi tanta gente dizendo: fez comigo, eu vou fazer igual. Está repreendido em nome de Jesus. Porque nós somos convidados a pagar o mal com o bem. Porque só assim nós estamos reconhecendo Jesus em nossas vidas. E eu finalizo, irmãos, dizendo que para aqueles discípulos voltarem para Jerusalém, que eles voltaram, vocês vão ler aí no texto, eles tiveram 3 atitudes. E façam uma reflexão na sua vida. Façam reflexão. Tudo que eu falei aqui, eu refleti muito sobre isso. Que quando a gente vem trazer alguma palavra, né, a gente primeiro reflete para nós. Se Jesus está passando e você não conseguiu ainda enxergar, se os problemas da vida têm deixado você triste e decepcionado, se você ainda não encontrou em Jesus uma experiência pessoal, de repente eu posso estar fazendo essas 3 coisas que esses discípulos fizeram. Primeiro, eles convidaram Jesus para ficar na casa dele. Que glória, né, não? No versículo 29, está aqui marcadinho. Chegaram à aldeia, eles chegaram lá em Emaús. Chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que iam para mais longe. Jesus fez que ia embora. Jesus fez que ia embora. E eles o constrangeram dizendo: fica conosco. Jesus está pertinho de você. Diga aí a ele: Jesus, fica comigo. Primeiro passo para voltar para Jerusalém, para o lugar de paz. Peça para Jesus ficar com você. Peça para Jesus ficar na sua casa. Diga mesmo: Jesus, fica na minha casa. Agora, a sua casa está pronta para receber Jesus? Se a sua casa for um lar cheio de pornografia, se a sua casa for um lar cheio de brigas, de contenda, Jesus não vai entrar lá. Misericórdia. Convide Jesus a partir de hoje. Jesus, fica na minha casa. A minha família te pertence, Jesus. Primeiro passo para voltar para Jerusalém. Peça a Jesus para ficar na sua casa. Segundo passo, aqueles discípulos fizeram com que Jesus fosse o anfitrião da casa. O anfitrião é aquele convidado especial. Versículo 30. E aconteceu que estando com eles à mesa, Jesus estando com ele, tomando o pão, é isso que o pastor Valdeci vai fazer já já aqui, na ceia. Tomando o pão, abençoou, partiu e lhe deu. Jesus agora, Gilmar, não só estava na casa dos discípulos, mas Jesus era o convidado especial. Quem tem sido o convidado especial da sua casa? Quem tem sido? Quem tem sido o comandante da sua casa, além de você como pai de família, além de você como uma mãe de família, mas Jesus deve estar acima de todos nós. O comando é dele, ou deve ser dele. Convide Jesus para ser o anfitrião da sua casa. E o versículo 39. Eles voltaram para Jerusalém, versículo 33. Na mesma hora, levantando-se, tornaram-se para Jerusalém e acharam-se congregados os 11. Ou seja, é bom voltar, irmãos. É bom voltar. É bom recomeçar. É bom se arrepender. Glória a Deus que Jesus sempre nos dá uma oportunidade. Todo dia
uma nova manhã. É um momento de recomeço. Que nesta noite, depois de tudo que nós ouvimos, nós saímos daqui confortados, porque Jesus continua nos perdoando, mas acima de tudo, confrontados em saber onde nós precisamos melhorar. Amém, meus queridos? Que Deus continue nos abençoando, que a gente tenha uma semana maravilhosa. Eu gostaria que o pastor Valdeci cantasse aquele No Caminho de Emaús, que ontem eu fiquei, pastor, ontem lá no culto da irmã Noemi, aí o pastor cantou essa música. Disse, o pastor vai pregar justamente o que eu vou pregar amanhã, é confirmação. Não foi isso no cantor? É No Caminho de Emaús. Mas assim, queridos, que Deus nos abençoe. Deus continue nos abençoando e que sigamos firmes e fortes rumo a Jerusalém.